O Senhor falou ao meu coração e o Senhor disse para mim que em momentos de crise, Ele tem pessoas específicas para usar dentro do seu propósito. Em momentos de crise, Deus levanta pessoas específicas para usar dentro do seu propósito. Eu não sei qual é o momento de crise que você está vivendo, eu não sei qual é o momento de crise que você está passando, mas o Senhor tem um propósito para este momento de crise a qual você está vivendo. O Senhor já sabia que sobrevia uma fome sobre o Egito. E ali o Senhor dá sonhos a José. E o Senhor dá 2 sonhos. E um desses 2 sonhos, a Bíblia vai nos dizer que José sonha que o feixe dele ficava de pé e que os feixes dos irmãos se dobravam diante dele. Só que os irmãos não entendiam que eles estavam no plano de Deus. Quando o Senhor dá o sonho a José, os irmãos de José estão incluídos no sonho. Só que ali eles não viram com essa visão. E muitas das vezes Deus nos está dando o sonho e nós não estamos vendo com a visão que deveríamos ver. Os irmãos de José estavam incluídos na história dele. Só que eu não vim aqui para falar, aleluia, sobre a trajetória de José até o Egito, porque nós sabemos que José é levado para o Egito, vai para a casa de Potifar, da casa de Potifar vai para cadeia, da cadeia o copeiro e o padeiro estão presos, eles sonham, José decifra o sonho, e ali ao decifrar o sonho, o padeiro morre e o copeiro, ele é livre. E José pede para o copeiro se lembrar dele. Só que o que me chama a atenção é que o copeiro, ele não se lembra de José naquele momento. Porque tem momento que nós queremos sair da luta. Tem momento que a todo custo nós queremos que alguém lembre de nós. Mas mesmo, aleluia, que nós queira que alguém lembre de nós, se não for o tempo de Deus, Deus não deixa lembrar. Existe tempo e existe hora certa para todas as coisas acontecerem na nossa vida. E o Senhor manda dizer aqui para pessoas que quando chegar o tempo, vai acontecer. Quando chegar o tempo, Deus vai fazer. Aleluia, quem esqueceu lembrar. Ele não lembra de imediato, porque não era o tempo de Deus ainda. Existe o tempo de Deus e existe o tempo de Deus. Não era o tempo de Deus ainda, mas no tempo de Deus iria, aleluia, acontecer. E a Bíblia vai nos dizer, aleluia, que isso acontece. Aleluia. O rei do Egito tem um sonho e aí, aleluia, o copeiro se lembra que lá na prisão tinha aleluia, que deu a interpretação, porque chegou o tempo de Deus. E quando chega o tempo de Deus, Deus faz lembrar quem, aleluia, tinha esquecido. Deus manda dizer aqui para pessoas que quando chegar o tempo dele, quem esqueceu vai lembrar. E não lembrou porque não era o tempo. E Deus faz esquecer. Porque quando não é o tempo, Deus até faz. Aleluia, quem disse que iria te ajudar a esquecer. Não por maldade, não. Mas porque ainda não era o tempo de Deus operar dentro daquela situação. E ali, quando chega o tempo, ele é mandado chamar. E ali, ao interpretar o sonho, ele vai a uma posição. E qual é esta posição? A posição de governador. Se naquela época, aleluia, o copeiro tivesse se lembrado dele, a posição vaga que tinha para José ocupar
era a posição, aleluia, do padeiro, pois era o único lugar que estava vago. E Deus tinha coisas maiores para colocar José. Deus tinha uma cadeira maior para entregar a José. Então não queira atrapalhar o tempo de Deus, porque em vez de você sentar na cadeira, você vai ocupar uma posição inferior. Quando chega o tempo de Deus, Deus vai te colocar no lugar que Ele tem exatamente para você. O Senhor está dizendo aqui que tem lugares específicos para pessoas, aleluia, que Ele vai levantar, e são lugares estratégicos da parte dele, que Ele está preparando para lidar com uma crise que vai sobrevir. Deus está dizendo: ei, aquele tempo que eu te preparei dentro daquela prisão é para, aleluia, te capacitar para um tempo que vai vir, e você vai precisar de todas as habilidades necessárias para usar neste tempo que vai vir sobre a tua vida. Tudo era processo para que José ali, aleluia, aprendesse a lidar, tanto na abundância como na, aleluia, escassez. Na casa de Potifar, abundância. Na prisão, escassez. Era um tempo que Deus estava preparando ele para lidar com a situação que sobrevia sobre o Egito. Só que tinha um sonho, aleluia, que estava em jogo. E qual era este sonho? Era que o feixe dele ficaria de pé. Aí é onde é que entra a mensagem. E o feixe dos irmãos se dobrava. E por causa disso, houve toda uma revolta. Mas não era José que estava sonhando. Era um sonho que Deus deu a José. E a Bíblia diz que vem um tempo de escassez sobre o Egito. E a Bíblia vai dizer que nesse tempo de escassez, aleluia, os irmãos de José vão para o Egito. E ali no Egito, os irmãos de José chegando, a Bíblia vai nos dizer lá em Gênesis 42, versículo 6. Como governador do Egito, era José quem vendia cereais. As pessoas que vinham de outra terra, de outras terras, quando os irmãos de José chegaram, eles se ajoelharam na frente dele e encostaram o rosto no chão. Logo que José viu os seus irmãos, ele o reconheceu, mas fez de conta que eu não o conhecia. E lhe perguntou em voz dura: vocês vêm de onde? Da terra de Canaã, responderam. Queremos comprar mantimento. Ou seja, ele se ajoelha sem saber quem era José. Mas José os conhece. Aleluia. Só que até aí tudo bem. A promessa ainda não tinha se cumprido. Por que a promessa não tinha se cumprido? Porque só José reconheceu. Só José sabia que eram seus irmãos. Eles não sabiam que José era o irmão deles. Então a promessa aí, aleluia, ainda não se cumpriu. Sabe por quê? Porque aquilo que Deus faz na nossa vida, Ele faz bem claro. Para algumas pessoas podem até dizer assim: mas se cumpriu, pois eles se ajoelharam. Não, não se cumpriu. Porque eles iriam se curvar sabendo quem era José. Deus não faz as coisas pela metade. Deus não faz as coisas, aleluia, sem clareza. E o Senhor falava ao meu coração que hoje está trazendo clareza para pessoas, para que elas venham entender que tudo aquilo que Ele faz com clareza. Araia subrecanahas. Só que o interessante de tudo, que antes disso acontecer, a Bíblia vai nos dizer que o Senhor dá 2 filhos a José, Manassés e Efraim. E ele coloca o nome de Manassés porque o significado era: Deus me fez esquecer. Manassés era o primogênito de José. Mas por que José coloca um nome tão significativo em seu filho? Porque tinha coisas que José precisava ser tratado.
José era ser, aleluia, ser humano. E nós temos as nossas dores e as nossas marcas. José não foi traído por desconhecido. José foi traído por, aleluia, pelos que ele amava, pelos de dentro de casa. E o Senhor precisava, antes de fazer este encontro dele com os irmãos, um tratamento dentro de José. Quando o Senhor trata José, quando o filho de José, aleluia, nasce, e ele coloca o nome que pesava, que significava ali o que ele tinha, aleluia, passado. Aleluia, Deus me fez esquecer o sofrimento, Deus me fez esquecer a dor, Deus me fez esquecer o que fizeram comigo. Por quê? Porque, aleluia, Deus ia preparar o encontro para que o sonho se cumprisse. Mas era necessário José estar sarado. Era necessário José, aleluia, saber lidar com aquela situação, pois Deus tinha levantado ele, aleluia, para que ele viesse estender a mão a quem precisasse. E poderia ser quem fosse, aquele que, aleluia, o traiu, aquele que o abandonou. Ele estava ali, aleluia, colocado por Deus, independente do que ele passou, para estender a mão a quem um dia empurrou ele para aquela situação, não sabendo que estava empurrando José para um propósito, a qual o Senhor já tinha traçado todo o seu plano. Deus já traçou todo o seu plano dentro deste propósito a qual você está vivendo. Tudo o que você está vivendo, aleluia, Deus já traçou o plano dele aí, aleluia, para ti. E a Bíblia diz que o segundo filho de José é Efraim. Deus me fez crescer na terra da minha aflição, porque na terra da nossa aflição, Deus nos faz crescer. Na terra da nossa aflição, Deus nos faz prosperar. Na terra da nossa aflição, Deus nos faz ser vista. A Bíblia vai dizer que quanto mais Faraó oprimia o povo de Israel, mais o povo, aleluia, crescia, mais o povo se multiplicava. Por quê? Porque ele, aleluia, estava oprimindo. Então existe crescimento dentro da terra, da aflição a qual você está passando. Aramanderia sobre Canaã. Só que existia um sonho para ser cumprido, e este sonho iria ser cumprido. Tem muitas pessoas que estão aqui, que o Senhor me diz que tem sonhos e que tem vivido, aleluia, dias de aflição e de angústia. Para Deus fazer o reencontro, foi necessário haver um tratamento, foi necessário haver uma liberação de sentimento, foi necessário haver ali, dentro de José, um trabalhar, porque não é fácil, mas o Deus de Israel que permite a situação é o Deus que cura, é o Deus que sara, e é o Deus que faz entender o porquê de determinadas coisas acontecerem na nossa vida. O Senhor manda dizer que há pessoas, aleluia, que o que está acontecendo na sua vida está te colocando dentro do propósito que Ele tem para você. Deus está dizendo para ti: ei, o propósito é maior do que a dor, o propósito é maior do que o abandono, o propósito é maior do que a luta, o propósito é maior, do que o levante. Talvez você não esteja entendendo. Você acha que José entendeu? Você acha que José entendeu? Logo de cara, não. Mas era necessário o processo, porque o lugar era alto, e para chegar em lugar alto existem processos dolorosos que precisamos vencer, porque é este processo que nos prepara, e é este processo que nos conduz a chegar no caminho de milagre, de vitória, aonde Deus quer nos colocar.
O Senhor está dizendo, eu tenho uma posição para você, mas é no processo que eu lhe capacito, é no processo que eu lhe preparo. Era etapa, que José passava, aleluia, e Deus preparando ele. Tem pessoas aqui que estão vivendo um momento de aflição. Só que o Senhor diz, ei, vai nascer um Manassés. Vai nascer um Manassés na tua vida que vai fazer tu esquecer. Vai nascer um Manassés na tua vida. Deus está entregando aqui Manassés. As pessoas, tem pessoas aqui que vão gerar Manassés. Deus me fez esquecer do que fizeram comigo na casa de meu pai. Gênesis 41:50. Manassés nasce porque o tempo de sofrimento Deus iria sarar, Deus iria curar, Deus iria fazer ele até, aleluia, lembrar, mas não com dor. Deus está fazendo pessoas aqui esquecer o momento de dor. Só que o Deus que dá Manassés é o Deus que dá Efraim. O Senhor está dizendo, ei, tem Manassés nascendo, mas também tem Efraim nascendo. Vou eu colocar nas tuas mãos, aleluia, o Manassés que vai fazer tu esquecer o momento de dor, e vou colocar o Efraim que vai te fazer crescer aonde tu foi colocada. É minha sobre de assébria, ai de minha sébria para ser esquecida, ai minha sébria, mas Deus vai fazer tu ser lembrada, e Deus vai, ai de minha sou, aleluia, fazer você crescer. Porque o copeiro se lembra, ele esquece, mas Deus faz ele se lembrar. Tem Manassés aqui, Efraim sendo entregue às mulheres de Cassamiana. O Senhor diz assim, eu estou te capacitando, aleluia, para o momento de crise. O propósito de Deus era maior do que as dores, que ele vinha, aleluia, passando, porque o momento de dor era necessário, aleluia, para o seu crescimento. Deus está dizendo, esse momento de dor é necessário para o seu crescimento. O Senhor está dizendo aqui para pessoas, eu sou aquele, aleluia, que estou te conduzindo para viver o meu propósito. Mas o sonho iria se cumprir. Aleluia, Gênesis 50. Aleluia, versículo 18. Depois os próprios irmãos vieram e se curvaram diante dele e disseram, aqui estamos, somos seus criados. Mas José respondeu, não tenha medo, eu não posso me colocar no lugar de Deus. É verdade que vocês planejaram aquela maldade contra mim, mas Deus mudou o mal em bem para fazer o que hoje estamos vendo. Isto é, salvar a vida de muita gente. Agora os irmãos se curvam diante de José, sabendo quem ele era. Só que quando eles se curvam com medo, porque eles achavam que José iria, aleluia, se vingar deles pela maldade a qual eles tinham feito, mas pelo contrário, o processo foi
aleluia, trabalhando dentro de José para um encontro. O processo foi, aleluia, trabalhando as emoções de José, porque o Senhor iria fazer com que o sonho se cumprisse na vida dele. O sonho não era só um sonho, o sonho era uma revelação que Deus iria fazer acontecer da forma que foi entregue. Mas tinha que haver uma preparação para isso acontecer. E José disse: eu não posso me colocar no lugar de Deus. Quem sou eu? Aleluia. Se eu estou até aqui foi porque Deus me permitiu chegar. E vocês contribuíram para que eu chegasse aqui. Sabe por quê? Porque até aqueles que, aleluia, tenta atrapalhar, acaba ajudando. Deus transformou o mal em bem e o mal não prevaleceu contra a vida de José. Por quê? Porque o propósito, aleluia, era maior. A dor conduziu ele a viver o propósito que Deus tinha com ele. Eu quero dizer para você que esta dor está te conduzindo, Ribiá, a você viver o propósito que Deus tem contigo. Talvez você não esteja entendendo nada. Talvez você diga: mas Senhor, quem era para me apoiar, quem era para segurar a minha mão, quem era para fazer, hoje não está fazendo. Mas sabe por que não está fazendo? Porque existe tempo para tudo. O copeiro era para fazer, era para se lembrar, era para falar, mas não falou. Por quê? Porque não era tempo. Muitas das vezes nós queremos culpar as pessoas, sendo que é o próprio Deus que está fazendo. Nem tudo que acontece, aleluia, na minha e na tua vida é ação do inimigo. Às vezes é ação de Deus que está fazendo exatamente aquilo para lhe conduzir, aleluia, para o que ele tem, aleluia, contigo. O Senhor está dizendo para você: ei, aleluia, no meu tempo vai se cumprir. Ei, no meu tempo eu vou operar. O Senhor está dizendo: ei, no meu tempo eu vou agir em cima desta situação para te beneficiar. O que os irmãos fizeram foi algo que machucou, foi algo que entristeceu, mas era necessário para que ele viesse viver o que Deus tinha preparado com ele. Alabassubrenia sebra lá na frente, e através dele Deus salvar o povo, Deus salvar uma nação, porque foi através de José que o Egito, aleluia, ficou de pé. Deus está dizendo: eu estou levantando aqui pessoas, aleluia, que através de oração, que através de jejum, que através de consagração, aleluia, vai, alabaxebre, a levantar a sua casa, levantar a sua família, colocar de pé aqueles que estão caídos. É através de você que Deus está separando para viver o seu propósito. Hoje você não entende, mas com o passar do tempo você vai entender. A Bíblia fala, aleluia, que o Senhor diz: as coisas que faço hoje vós não entendes, mas vão entender, porque tem coisa que Deus não revela na hora, só revela depois. E tem muita coisa que o Senhor manda dizer: vou eu revelar com o passar. Elabardia sobre camanahas ébria. Ai de assêmia, ai com o passar do tempo, riste pra sobre camanai. E me andaia sobre as ébria. E castubri dedereras. A palavra do Senhor vai nos dizer: ai de remiaçou, lá em 2 Reis, que o profeta Elias, aleluia, está, aleluia, em um lugar, e o filho de uma mulher, aleluia, morre. E ali, quando a mulher chega até ele, o profeta Eliseu, aleluia, chega até o profeta Eliseu, o empregado pergunta se está tudo bem, ela diz: está tudo bem, porque ela não conta o problema dela para ninguém. Quando ela chega lá, ela diz que o filho tinha morrido, e ele diz assim: o Senhor ocultou de mim. Ou seja, ele era profeta, mas Deus oculta dele. Nem tudo Deus revela na hora, existe um momento certo. O filho tinha morrido, aleluia. O empregado pergunta se está tudo bem, ela diz: está tudo bem. Mas quando chega lá, ela se ajoelha nos pés dele
E ele diz assim, eu não sabia, porque Deus me ocultou. Tem coisa que Deus oculta de profeta. Tem Deus sobrequebra. Tem coisa que Deus oculta de pastor. Tem coisas que Deus oculta até de você. Porque é na hora certa que ele revela. É na hora certa que ele mostra. É na hora certa que ele faz. E ele manda dizer para você, na hora certa você vai saber o porquê disso tudo. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque tem pessoas que estão querendo saber. Porque tem... Tem pessoas que querem saber o porquê. Tem pessoas que não estão entendendo. Tem pessoas que a Sébria diz assim, mas era dessa forma que eu pensava e saiu totalmente, aleluia, do controle das minhas mãos. Mas o Senhor está dizendo, saiu do controle das tuas mãos, não da minha. Saiu do controle das tuas mãos, mas ainda está no meu controle. Tem processos, aleluia, que Deus oculta. Sabe por que Deus oculta? Por quê? Porque, aleluia, ele sabe que se ele disser para você no meio do caminho, você desiste. E Deus está dizendo, eu não vou permitir que você desista no meio do processo. Por isso que eu vou ocultar o processo de você. E você vai passando etapa por etapa. E dentro do processo é que eu vou, aleluia, revelando o porquê de cada coisa, diz o Senhor. Olha só que incrível. Olha só, o Senhor mostra o sonho a ele, 2. Aleluia, mas o Senhor não mostra o processo. Você acha que se o Senhor tivesse mostrado toda a trajetória do processo, toda a trajetória do que ele iria passar, você acha que ele queria? Por mais que tivesse um cargo alto, por mais que tivesse uma cadeira de destaque, se ele soubesse que ele ia ser vendido, que ele iria ser jogado na cisterna, que ele iria, aleluia, ser maltratado, ser caluniado, ser defamado, você acha que ele iria querer passar por tudo isso se Deus tivesse revelado? Não. Se Deus tivesse revelado para você todo o processo, você, aleluia, teria chegado aonde você está hoje? Não. Por quê? Porque você tinha desistido. Aleluia, a mesma coisa que Deus fez com o povo de Israel. Tinha um caminho mais fácil que levava à terra dos filisteus. Mas o Senhor disse, eu não vou levar ele por esse caminho aqui. Por quê? Porque por este caminho aqui eles vão ter que lutar. E eles não vão lutar. Aleluia, eles vão voltar. Então Deus muda caminho para você não voltar. Deus muda caminho para você não retroceder. Deus muda rota, aleluia, para que o propósito dele na sua vida venha a ser cumprido. O Senhor está dizendo assim para pessoas que estão aqui, estou eu mudando a rota, porque eu sei que se eu te levasse por aquela, tu iria desistir no meio do percurso, tu iria voltar no meio do caminho, mas eu, o Senhor, te conhecendo e sabendo quem é você, estou eu mudando a rota para que você não venha desistir, pois eu não vou deixar você parar. E se for preciso eu mudar rota, eu mudo. Se for preciso eu mudar direção, eu mudo. Se for preciso alterar percurso, eu altero. O percurso é alterado, a rota é alterada, mas o destino continua sendo o mesmo, intacto. O Senhor está dizendo, não tenha medo se eu alterar o percurso, porque o destino é o mesmo e ele está intacto. Deus estará alterando percursos aqui de pessoas para que elas não venham desistir no meio do caminho. O Senhor está dizendo, eu altero, eu mudo o percurso só para você não desistir de um caminho mais fácil, mais curto, mas eu prefiro levar para um caminho mais longo, pelo caminho que dá o mar vermelho, do que ver você retrocedendo, do que ver você voltando atrás, do que ver você parando. Você não está entendendo, diz o Senhor. Mas tudo o que eu faço na tua vida
é para que não haja desistência. Rama e a subri que menianaço, não vai haver desistência naquilo que Deus determinou que iria acontecer. Não vai haver desistência naquilo que Deus disse, aleluia, que ia fazer, aleluia, através de você. Existe um percurso até você chegar ao caminho, aleluia, da promessa. Existe um percurso até você chegar, aleluia, na promessa. Mas o Senhor manda dizer que Ele é Deus de percurso. E Ele diz para você: ei, eu altero só para colocar quem eu quero, aleluia, colocar. Ei, talvez não seja essa trajetória, aleluia, que o Senhor tinha tratado para José. Era outra trajetória diferente. E os irmãos ali poderiam até pensar: vamos fazer isso aqui para tentar atrapalhar. Aí o Senhor pega o plano dos irmãos, junta com o propósito dele e diz assim: eu vou usar este plano para beneficiar o meu propósito. Eu vou usar este plano para beneficiar a minha vontade. Eu vou usar este plano, aleluia, para colocar ele exatamente no lugar aonde eu quero. Ou seja, eu vou pegar o mal que eles estão fazendo com o meu filho e vou transformar em bem, ligando com aquilo que eu tenho para ele. O Senhor está dizendo hoje: eu estou pegando o mal que fizeram para ti, estou ligando com aquilo que eu tenho para a tua vida e eu vou reverter, derramar sobre o mal em bem. E dentro desta situação eu vou te levar para o caminho do propósito e daquilo que eu, o Senhor, quero cumprir na tua vida. Te prepara, porque ninguém vai atrapalhar. Te prepara, porque, aleluia, vão te empurrar. Ei, aquilo que era para acontecer ao decorrer dos anos, aleluia, eu vou acelerar. Aquilo que era para acontecer, aleluia, com o decorrer do tempo, eu vou acelerar. Eles empurram José para longe deles, mas estavam empurrando José para perto do propósito. Tem pessoas que dizem: eu vou colocar ela aqui nessa situação, aí empurra, aí não sabe que está te levando exatamente para o lugar que Deus quer que você esteja, para te usar, para te levantar, para te colocar de pé, para te derremear sobre Calabanaiassé, te erguer. A prova não vem para te matar, a prova vem para revelar o propósito de Deus na tua vida. É minha subra da calabra sébria. O Senhor está dizendo: ei, a prova vem para revelar o meu propósito na tua vida. O deserto vem para revelar o meu propósito na tua vida. O vale vem para revelar o meu propósito na tua vida. Enquanto tu pensa que vai morrer dentro da situação, eu estou revelando o meu propósito. Eu estou revelando o meu propósito. O meu propósito é maior que a dor. O meu propósito é maior do que a ferida. O meu propósito é maior do que a circunstância. O meu propósito é maior do que o levante. O meu propósito de Remanaias é maior do que o abandono. O meu propósito é maior, é labra sobre a minha sébria, do que as costas viradas, aleluia, dos familiares. O meu propósito é maior do que o luto. E o Senhor manda dizer: eu estou alinhando você para viver o meu propósito. Eu estou alinhando os seus para viver o meu propósito. O Senhor oculta de Jacó que José estava vivo, mas era para um alinhamento. Tem coisas que Deus... eu vou falar. Tem coisas que Deus ocultou de você. Sabe por quê? Porque se Ele não ocultasse, você colocaria a mão. Se o Senhor tivesse dito a Jacó que José estava vivo, Jacó tinha ido buscar José. Ei, tem coisa que Deus oculta de você. Sabe por quê? Aleluia, porque você vai colocar a mão e Deus não quer que você venha colocar a mão para atrapalhar o propósito que Ele tem. O Senhor está dizendo: tem coisas que eu oculto, vai doer. Ei, derebe a sobrecai. Jacó chora, mas vale um homem chorar do que uma nação inteira. O teu choro, o teu choro está preservando pessoas. O teu choro está preservando pessoas. O Senhor diz: Jacó, você vai chorar um pouquinho aí, mas é necessário. Por quê? Porque este choro aí eu vou transformar em alegria. É necessário você passar por esse processo aí. Mas sabe por quê? Porque tem uma nação que eu preciso de meu José lá. Tem uma nação que eu preciso de meu José lá. E eu preciso ocultar certas coisas de você, porque senão você vai atrapalhar
trabalhar. Mas quando chegar o tempo certo, eu vou revelar para você o porquê que eu fiz tudo isso com você e com José. Ela é minha sobrecalabanás. O Senhor está dizendo: ei, eu ocultei para você viver o que eu quero que você viva, diz o Santo, diz